Olha, Líderes em Ação, hoje a gente recebe a CEO, a mentora, a palestrante Aline Salve. Ela que é do Instituto Êxito. Professor Kellermann, faça-nos, por favor, a saudação em nome do programa, a nossa convidada de hoje. Muito bem, convidada de honra, né? Uma alegria. E meu muito obrigado já de início, né, para a Aline Salve, que prontamente aceitou o nosso convite. Ela tem uma agenda super concorrida e vai estar falando aqui com a nossa audiência, né? Via rádio local, mas via YouTube com todo o Brasil e até com todo mundo. Para o mundo inteiro. Isso, muito bem. Então, meu muito obrigado. Ela é sócia do Instituto Êxito, do meu grande amigo Geraldo Rufino e tantas outras personalidades. Tem um trabalho maravilhoso, né, nessa área de mentoria. Tem 2 livros lançados, muito bem aceitos e lidos, que é Viva a Sua Melhor Versão e também, que é um best-seller, e Viva com Propósito. Então hoje vamos falar sobre muitos assuntos que envolvem a vida pessoal, a carreira e também os negócios. Muito obrigado, seja bem-vinda ao nosso programa e à nossa coluna Líderes em Ação, Aline. Gratidão, muito boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui, né, compartilhando desse momento com vocês, contribuindo com essa entrevista. A convite do meu grande amigo, né, Geraldo Rufino, na verdade, a convite do Kellermann, mas na verdade, indicação do Geraldo Rufino, Isso. Que é uma inspiração na minha vida, né? Um grande ser humano e um grande empreendedor. E gratidão a vocês pela oportunidade de poder participar aqui desse bloco de líderes, né? Líderes em ação, líderes que têm resultado. Adoro esse assunto, é um assunto que eu tenho como pauta praticamente diária, né? Nas minhas mentorias aí no meu instituto, com os meus mentorados. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, já vamos começar com a pergunta aquecida, né? Que é de grande interesse para a vida de todas as famílias, que é o que, Aline, fazer em relação a essas novas gerações que são menos focadas em propósito e são bem mais focadas em status e em remuneração. O que fazer, né? Onde ficou pelo caminho? Era a nossa geração que era exageradamente focada em propósito e estava disposta, inclusive, a alongar sua carreira, a ter perdas, né, nessa caminhada, mas serem fiéis a esse propósito? Fomos nós que erramos demais? Ou esta geração está excessivamente focada em dinheiro, em status, em bens materiais? O que fazer, Aline? Olha só, Keller, posso te chamar de Keller? Deve. Ótimo, perfeito. Keller, eu acho assim, você está falando de dois aspectos que caminham juntos, né? Que é geração versus propósito ou valores e objetivos, né? Eu vejo que uma coisa que vem mudando muito, trabalhando com desenvolvimento humano, porque nesses 25 anos empreendendo, eu sempre trabalhei com contratação, gestão de pessoas, eu fazia qualificação, fazia todo o plano de carreira. Então, o desenvolvimento humano sempre fez parte da minha vida, muito antes de eu fundar o meu instituto, né, o IDP. E o que eu percebo é que a geração X, que é a minha, eu tenho um pezinho na X, uma na Y, mas eu me sinto mais X, mas acredito que a sua seja a geração X. Nós éramos Sim. uma geração lá da era industrial, né, gente? Onde o propósito era tudo, por quê? Porque nós não tínhamos esse acesso à globalização, esse acesso nós não tínhamos esses desvios o tempo todo de atenção, nós não tínhamos esse acesso todo. Você falou também uma palavra que hoje em dia eu vejo muito mais na boca dos adolescentes e não tinha na minha boca lá atrás, que é status e glamour. O que eu queria era ter resultado, eu queria trabalhar, oferecer resultado para as pessoas e poder ter meu dinheiro para fazer minhas coisas, ponto. Isso. Né? E com o propósito de trazer resultado realmente para as pessoas para poder ter longevidade. Eu sempre prezei por isso. Então eu vejo que a geração X e até a Y também tinha muito mais o foco em propósito do que na remuneração. As pessoas trabalhavam muito mais com propósito do que pelo salário, pelo dinheiro, né? E hoje em dia, sei lá, a geração millennium, essa geração mais, né, atual, esses jovens aí hoje de 16 a 25 anos aproximadamente, eles querem status,
eles querem glamour, eles querem aparecer, eles querem ter um emprego, mas não querem ter trabalho. Hoje em dia, os jovens não querem ter trabalho, né? Essa é a realidade. O que eles querem é o emprego. E eles ainda exigem que seja muito bem remunerado. Já eu acredito que se nós unirmos essas duas visões, né, entre as gerações mais antigas, a X, a Y e a Millennium, e a gente equilibrar e equalizar tudo isso, qual seria o cenário ideal? Sim, nós devemos fazer por merecer, devemos trabalhar pela meritocracia para poder trabalhar com propósito, entender que o sucesso não é o resultado que vem para você, e sim o sucesso verdadeiro é o resultado que você, através dos seus talentos, seus serviços, seus produtos, que você impacta na vida do cliente, né, do próximo. Quando você entende que o verdadeiro sucesso é esse e que fazendo bem feito o resultado vai ser cifras na sua conta, aí tudo flui muito bem. Porque, na verdade, gente, o que vem antes é o propósito, não o dinheiro, tá? Independente da geração. Isso. Eu sempre tive propósito na minha vida, só que eu já deixei o propósito em segundo plano e eu sei o quanto isso faz mal. Eu já fui workaholic, já cheguei a trabalhar 16 horas todos os dias, aproximadamente 100 horas por semana, durante 14 anos consecutivos. Tinha 4 clínicas, fiquei grávida do Gianluca. Eu rodava as 4 clínicas, 1.200 quilômetros toda semana, com um bebê no ventre e dava conta. Só que eu era workaholic, cheguei a ter uma úlcera hemorrágica antes do Gianluca nascer. E isso me fez, depois que o Gianluca nasceu, eu quase perdi meu filho, me fez rever todos os meus conceitos e me fez perceber que dinheiro nenhum paga a sua saúde emocional, física, a sua qualidade de vida com a sua família e tudo isso. Perfeito. Inclusive, o livro Viva a Sua Melhor Versão conta justamente isso, como eu deixei de ser workaholic, como eu deixei de ser doente por trabalho e me transformei numa pessoa apaixonada por trabalho. De workaholic a workalover. Hoje eu consigo equilibrar as duas coisas. Por quê? Eu não abro mão de ter um bom faturamento. Só que hoje eu venho dos meus resultados e não o meu tempo. Eu não troco meu tempo por dinheiro. É isso aí. Eu venho dos meus resultados. Eu sei o quanto vale os meus resultados. Por quê? Porque hoje esses resultados são comprovados através de provas testemunhais. Hoje eu tenho testemunhos, hoje eu tenho relatórios, hoje eu tenho provas que comprovam o meu know-how. E por isso eu posso dizer que sim, eu mereço ter um faturamento legal para prover os meus sonhos, mas não, eu não abro mão dos meus propósitos e dos meus princípios. E isso, o que prova, Keller, que isso não tem a ver com geração, é o fato de eu ter um pezinho lá na geração X e outro na Y. Eu sou de 80, na verdade eu sou geração Y. Isso. Só que eu fui criada num regime militar e a minha primeira faculdade foi Direito. Então, para mim é tudo muito preto no branco, eu gosto de regra, eu sou prática, eu sou diretiva, eu sou uma pessoa que se lida muito bem com regras, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho aquela questão da tradição, da raiz, de empreender com alma, com propósito, e eu não vou abrir mão disso. Então, o que eu tô querendo dizer, gente? Independente da sua geração, pega o melhor de cada geração e traz para o hoje, para o agora, que é a única coisa que você tem. Tira as crenças do seu pai, do seu avô, de não sei quem, não sei o que lá, e foca que você pode sim ter uma vida bacana, ganhar bem e agir com propósito. Isso é possível. Aline, quem fala é o Sêmio, e eu me somo aí a tua... Eu queria, ao me somar com tua colocação, dizer uma frase, um chavão que me persegue, professor Kellermann, Luiz Henrique e meu caro ouvinte. É dizer assim, a gente aprende com os erros, mas a melhor forma de aprender com os erros é com os erros dos outros. A Aline está dizendo... a Aline está falando aí um exemplo. Eu tenho no ano de 2007, está fazendo exatamente agora nesse mês de setembro para outubro, 14 anos. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro, Aline. Eu fiquei surdo de ouvido esquerdo por uma demanda de saúde, minha imunidade caiu, eu fui atacado pelo sarampo na fase adulta. E eu tô narrando isso daí porque eu aprendi também, como você, a trocar o workaholic pelo workalover. E aí eu queria lhe provocando, dizendo o seguinte: muitos da nossa geração pensam dessa forma, essa nova busca do significado ao invés do se matar de trabalhar. Mas eles precisam, todos nós precisamos, dessa turma mais jovem se somando nas nossas empresas. Como é que a gente faz plantar no coração do nosso liderado essa semente do encontrar um propósito através do trabalho? Bom,
Sênio, primeiro, parabéns por ter acordado, né? Porque muitas pessoas têm inúmeros sinais na vida, tem alguns chamados, né? E não acordam mesmo assim, né? Que bom que você acordou e se curou aí, né? Porque ser workaholic é uma doença. É possível sim ter esse equilíbrio e nós precisamos sim desses jovens, desses millennials com essa energia, com essa visão, com essa facilidade toda que eles têm para a tecnologia e tudo mais. Nós precisamos deles nos nossos negócios, sim. Agora, para poder ter um equilíbrio, para que a gente possa se dar bem com essas gerações, de que forma que nós devemos agir? Falar menos e fazer mais. Essa nova geração é mimimi. Como eu costumo dizer, é uma galera muito mimizenta. Então, o que eu sugiro? Você líder, você que, independente da sua geração, você que está liderando e você que fez um cronograma, você que tem um plano de negócio para o seu negócio e contratou profissionais mais jovens ou de geração diferente da sua, o que você tem que fazer? Você tem que lapidar os seus colaboradores, os seus liderados pelo exemplo. Não existe nenhum método de liderança mais eficaz do que o exemplo. Não existe. Haja vista os mais antigos livros do mundo, né? Como a Bíblia, por exemplo, a Bíblia Sagrada, onde o grande autor faz o quê? Ele dá o exemplo. Ele não fica falando, ele vai lá e ele faz. E através do exemplo, ele ganha os seus discípulos. Então, para que a gente possa quebrar essas adversidades, essas diferenças e divergências de opinião, primeiro, você tem que ser um líder servidor. Segundo, entender de análise comportamental, entender de ser humano. Você quer empreender? Entenda de ser humano. Você quer ter liderados? Entenda de ser humano. Você quer vender serviço ou produto? Entenda de ser humano. Quer liderar alguém? Entenda de ser humano. Se você não sabe lidar com as pessoas, de nada vai adiantar você querer estruturar um time e colocar todos no mesmo quadrado e deixar todos ali engessados. Gente, geração nenhuma aceita isso. É lindo ter a opinião própria, livre-arbítrio é um direito constitucional que todos nós temos, liberdade de expressão também. No entanto, tem que ter sinergia. Para que serve a análise comportamental? Hoje, todos os RHs das maiores empresas não têm mais profissionais que analisam os currículos apenas pelas habilidades técnicas, que são as hard skills. Hoje é obrigatório em grandes empresas que eles utilizem a técnica para analisar soft skills, que são as técnicas, as habilidades comportamentais. Eu, por exemplo, eu nem quero saber de currículo para contratar pessoas e trazer para o meu time. Eu quero só 15 minutos de papo e de rapport. Porque o que importa são os resultados e o comportamento daquela pessoa e o quão disposta ela está a realizar. E, veja bem, as suas atitudes, os seus resultados, a sua ação, a sua coragem, a sua resiliência, persistência e vontade de aprender algo reside no seu coeficiente emocional, na sua ação e não nos seus diplomas. Então, é muito importante no momento de você fazer a contratação, você ter em mente qual é o perfil comportamental do colaborador que você quer na sua equipe. E não mais utilizar aquele mindset antigo de contratar profissionais, contratar liderados apenas por um currículo. Você vai ser fadado em sucesso, o seu turnover vai ser grandíssimo, vai ser gigantesco. Então, primeiro, analisa o seu colaborador antes de contratar, não só pelas habilidades técnicas, mas pelas comportamentais também. Feito isso, contratou, deixa bem claro o que você quer, faz o feedback pontual com constância, em off e seja um líder servidor. Além de falar tudo aquilo que você quer, que você já falou aqui na contratação, você tem que mostrar de forma prática o que você quer que ele faça, de que forma ele quer, que você quer que ele haja e quais os resultados, qual a conduta que você quer que ele tenha. Fazendo dessa forma, servindo, mostrando na prática o que você quer. Aline, aqui é Luiz Henrique, eu tenho só uma pergunta rápida, como profissionais como você, diante desse mundo maluco de tantas informações, fazem suas próprias curadorias? Como é que você hoje, você bebe em que fonte, quem te inspira, como você divide o seu tempo e a busca pelo conhecimento? Luiz Henrique, essa pergunta é bárbara. Um dia eu fiz uma entrevista para
Acho que foi para Gazeta, e a primeira pergunta foi essa. A menina era nova, ela falou: Aline, eu tô começando, é meu segundo mês, o que você quer que eu pergunte? E desde que eu comecei, como meu mestrado é comunicação, eu sempre fui bastante ousada, né? Falar, pergunta o que você quiser. E eu respondo o que eu quiser também, tá tudo certo. E a primeira pergunta foi: Aline, quando você faz mentorias, palestras e tudo mais, você fala bastante sobre vendas? Falo. Você fala também sobre técnicas, estratégias? Falo. E você fala sobre motivação? Falo também. E quem te motiva? Falei, caraca, que boa primeira pergunta, hein? Isso porque a menina só tá começando como repórter. Gente, eu acho que é muito importante você ter pessoas para se inspirar, que seja inspiração para modelar. Mas eu não gosto de Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não sou uma mulher de copiar nada. Eu sou uma mulher de inspirar as pessoas a viverem a sua essência e a sua originalidade. Então, eu me inspiro em outras pessoas. Tem inúmeros profissionais no nosso segmento, inclusive o Geraldo Ruffini é um deles, o Janguier Diniz, que eu chamo de Big Boss, que é o presidente do Instituto Êxito, é outro. Existem mulheres nesse universo que eu também acho que são maravilhosas, que eu me inspiro. Inspiração é uma coisa, é aquilo que você se inspira na pessoa para poder trazer em você também habilidades novas, é uma inspiração, tá? Agora, gente, modelagem, porque tem gente, eu gosto de criar, entende? Eu gosto muito de criar, eu sou uma pessoa muito criativa. E tem pessoas que confundem modelagem com cópia e saem por aí copiando o que os outros fazem. Eu sou a favor de você manter a sua originalidade, a sua autenticidade, de você evoluir a sua mente, romper as suas barreiras, conhecer os seus limites, se desafiar a ir além e criar seus próprios caminhos, né? Suas próprias estratégias. Eu, por exemplo, no meu instituto, eu tenho um CNPJ há 22 anos, sou empresária há 25, empreendedora há 25, comecei a empreender sem CNPJ, e aí sou empresária há 22 e mudei o meu KNAI há 5 anos para instituto. Todos os meus treinamentos, minhas palestras, minhas mentorias, tudo fui eu quem fiz. Eu escrevi cerca de 40 e-books e um livro. Foi o Keller que falou, Luiz, antes de você e o Sênio entrarem, foi ele que falou a respeito, né? Ele fez a minha apresentação falando que eu tenho 2 livros, eu tenho um best-seller que é o Viva a Sua Melhor Versão, e eu tenho pelo menos 40 e-books, então eu escrevo muito, eu gosto muito de criar conteúdo. Foi aí que o próprio Janguier Diniz falou: Aline, como assim? Quantos artigos de opinião você já criou? Centenas. E e-books? Uns 40, 50. E livro? Nenhum. E aí eu acabei criando em plena pandemia. Ou seja, eu acredito que você pode ter sim inspirações e deve, tá? Pessoas para te motivar, para te inspirar, mas a sua motivação deve ser os seus sonhos. O seu propósito, o que te move é só seu. O que te tira da sua cama é seu, é um chamado seu, é muito particular isso. Então, resumo da ópera, eu me inspiro em muitas pessoas, mas a minha motivação são os meus propósitos, o meu sonho. E o dia que eu me peguei sem sonho, foi em meados de 2016 mais ou menos, que eu só estava apagando incêndio, eu percebi que viver sem sonho não é viver. Olha, hoje o é subsistir. Hoje o bate-papo é com a empreendedora, a mentora, a palestrante Aline Salve. Ela que está batendo papo com a gente nesses últimos 20 minutos. Ligou o rádio agora? Você pode resgatar tudo isso lá no nosso YouTube. youtube.com/94FM, Rádio Cidade, fica eternamente lá guardado. Pega também esse link, espalha aí nos teus grupos. Muita gente boa pode estar esperando receber uma mensagem como essa. Só depende de você espalhar essa mensagem. A gente tem a Aline aqui para um rápido intervalo comercial. Queria que você ficasse com a gente. Rapidinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Pode ser? Gratidão, ok. Maravilha. Vamos pro rápido intervalo, Jaqueline. Estamos apresentando Cidade Notícias. Olha, estamos de volta com seu Cidade Notícias. Eu estou no microfone 3, Jaqueline. Olha, estamos de volta com Cidade Notícias, são 1h05. Muitas interações aqui no nosso YouTube. Obrigado a Ana Araújo, que está aqui batendo palminhas e agradecendo pela o bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje, a Aline Salve. Tem comentário da Escolástica Araújo, parabéns para ela, ser tão jovem, ter uma visão tão larga do mundo atual, bacana. O André Lira,
fala também nessa mesma batida aí, a Ângela, você é suspeita, Ângela, é nossa fã, sempre tá conosco, sensacional a entrevista, obrigado, Ângela. Aldeci, não pense que eu esqueci do seu comentário sobre Haroldo Azevedo, não. Pois é, doutor Haroldo vem sexta-feira, vai estar no programa Dia na Ruta e não veio ainda no nosso, mas ele tá sim combinado, agora no mês de setembro ele vai vir bater um papo com a gente. Aí ele fala, Aline, sobre líder servidor, à base do livro O Monge e o Executivo, ele fala como um livro fantástico. Kellermann, a vez aqui da rotatória das perguntas é sua, mas me deixa eu quebrar a ordem para fazer essa pergunta aí. Pois não. Kellermann, foi você que trouxe o autor do Monge Executivo, a KM trouxe. James Hunter em 2015, não, menos, 2012, 2011. 2011, o autor internacional norte-americano James Hunter, o autor desse livro que é best-seller em trocentos países no mundo, veio a Natal palestrar aqui pela KM Group, a empresa do professor Kellermann, e ele cita aqui, Aline, o livro Monge Executivo, inspiração para muitos líderes, e você falou aí que o líder, antes de tudo, tem que dar o exemplo. Na curadoria de Aline, entraria esse livro também, Aline? Entra. Eu tenho algumas mentorias e a que é o meu core business chama-se Mentoria 360 Graus, porque eu trabalho todos os principais pilares do ser humano para que ele tenha sucesso na vida pessoal e profissional. E são 20 livros que eu indico, e um dos primeiros, com certeza, mas Aline, só entre nós, os milhares que nos ouvem, você tem o livro dele autografado? Eu tenho. O professor Kellermann me apresentou a James Hunter e eu tenho um livro autografado. Devo ter 1 ou 2 livros dele, nem é um só, devo ter mais do que um, porque eu comprei uma outra edição, mas nenhum tá. Tá amarelinho, mas eu vou fazer chegar às mãos dela. Promessa no ar. Promessa no ar. No ar, então pronto. Fica a sua melhor versão? Autografado? Não, mas eu quero. Eu quero, agora pois eu quero. Então, esse aqui você vai ter também. Ótimo, maravilha. Professor Kellermann pergunta com você. Muito bem. Aline, nós sabemos que, principalmente nessa pandemia, o estado emocional das pessoas passou a estar mais profundamente abalado do que o que já vinha, e não era pouco. Desafios para lidar com as novas tecnologias, novas modalidades de negócios, onde o desemprego cresce, mas a demanda por novos profissionais aumenta e não tem esses profissionais no mercado. Nós estamos numa turbulência bastante considerável. Minha pergunta, você como mentora, como uma hábil mentora, né? O que fazer para fortalecer a inteligência emocional para lidar com esses novos tempos? Meu amigo, você me fez uma pergunta que é um assunto em pauta diário, tá? Nas minhas mentorias. Por quê? Para ilustrar e para poder, descontrair um pouquinho. Sim. O que vem antes, gente? O ovo ou a galinha? É o seguinte, primeiro vem o seu bem-estar, a sua conta bancária cheia, para depois você ter uma saúde mental, uma inteligência emocional, ou primeiro você tem uma saúde emocional, uma inteligência emocional, para depois conquistar o que você quer? O que as pessoas esperam sempre é conquistar tudo o que precisa para depois ter equilíbrio, para depois se cuidar, para depois focar em ter equilíbrio emocional, em trabalhar tudo. Não é assim que funciona. O que está acontecendo é o seguinte: as pessoas que não adoeceram fisicamente durante a pandemia, adoeceram emocionalmente. Por quê? Porque são pessoas que não conseguiram lidar com a situação, que foi a maior parte delas. E isso é o normal, não conseguir lidar com coisas novas, desconhecidas. O anormal e o desafio aqui, gente, é você conseguir dominar as suas emoções. Porque o seu cérebro é desse tamanho aqui, ó. Quem consegue me ver, eu não sei quem tá vendo, mas é do tamanho de uma laranja. Isso. E ele é dividido ao meio. Ele tem um hemisfério direito, que é o coeficiente emocional, e o esquerdo, que é o racional. E você tem pelo menos 1 metro e alguma coisa, né? Se você é adulto. Então, assim, quem manda não é o seu cérebro. E você não pode deixar as suas emoções falarem mais alto que a sua razão. As suas emoções é apenas um hemisfério. Você tem que ter controle sobre ele, que é o seu coeficiente emocional. Muitas pessoas falam de coeficiente intelectual, de QI, de aprendizado, de nível de QI. Poucas pessoas falam, hoje em dia se fala mais, né,
sobre coeficiente emocional. Se a gente não tem controle emocional, a gente não tem resultado. Se você não tem controle emocional, você não tem ação, não tem persistência, não tem disciplina, não tem constância, muito menos consistência, porque tudo isso aqui está no seu coeficiente emocional. Quando você está com o seu foco na dor, quando você está preso com o seu mindset no passado, nas coisas que aconteceram, com as suas frustrações, ou você está preocupado ou ansioso com o que vai acontecer no futuro, se quando a pandemia vai acabar, se vai acontecer isso, quem vai morrer, quantas pessoas vão morrer, etc e tal, o que vai acontecer com você? Quer dizer que você não está controlando suas emoções. Cabe a você, está no seu controle? Seu passado, cabe a você mudar, resolver? Não, está no passado. O futuro do país, da economia e tudo mais, está na sua mão? Não. Então, para de divagar no passado, para de divagar no futuro, para de sofrer com as dores do passado, para de sofrer com a ansiedade do futuro e foca no hoje, no agora. Se você focar no hoje, no agora, e der o seu melhor hoje, se você enxergar que hoje é a única coisa que você tem de verdade, que hoje é uma grande possibilidade de você viver a sua melhor versão, de você fazer o melhor, porque a gente ouve muita gente, todo mundo me procura, falando, Aline, eu quero ser melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor. Sabe qual que é o grande segredo? Olha que coisa simples. Você quer ser melhor, então viva melhor hoje. Tenha as atitudes melhores hoje, agora. Simples assim. O viva a sua melhor versão é isso. É parar de achar que a sua versão melhor está no passado ou que está no futuro. Não está. É aceitar que é hoje, que é agora. E agir, né? Colocar nesse mundão só o melhor. E ter congruência no que você pensa, no que você fala, a forma que você age. Ai, mas Aline, é fácil falar, você não teve perrengue. Lógico que eu tive, gente. É aprender com os perrengues para que ele não aconteça mais, parar de buscar culpado, porque o intuito não é isso. É só tentar evitar que não aconteça mais e ponto. E seguir com o aprendizado. É ter menos mimimi, entendeu? Aceitar as dores, aceitar a lição, aceitar os erros, os desafios como aprendizado, ressignificar, deixar a dor no passado e seguir com o aprendizado, seguir em frente, cabeça erguida. Todo mundo tem aprendizado, eu então, nossa senhora, eu passo por vários, já caí várias vezes, já tive muitas frustrações, passo por desafios sempre, o pessoal que me segue sabe disso e nem por isso eu sou uma pessoa vitimizadora, a gente tem que focar no agora. E se vocês falarem que hoje, no dia 1 de setembro, às 13h15 da tarde, existe algo que te impede no agora, exatamente agora, dia 1 de setembro, às 13h15 da tarde, existe algo que te impede de agir, de correr atrás das suas metas? Com certeza não, só existe, se existe algo, é alguma amarra mental sua. É por aí. Emocional. Olha, estamos batendo papo com a empreendedora, a mentora e aí CEO de um projeto muito bacana, Aline Salve, chamado IDP Mentoria 360. O que é a IDP Mentoria 360, Aline? Instituto de Desenvolvimento Profissional, Mentoria 360 Graus. Depois que eu quase perdi o meu filho, e no dia 13 de fevereiro de 2014, no dia do parto dele, que zerou a frequência cardíaca, eu resolvi mudar minha vida e eu vendi todas as minhas clínicas do ramo estético. Eu ainda tive uma experiência bacana numa franquia de pet shop, que eu ajudei meu marido na gestão, mas eu me reencontrei quando eu fundei o meu instituto, quando eu descobri que o meu propósito é ajudar as pessoas a acelerarem os seus sonhos através daquilo que eu mais sei fazer na vida, que é empreender, através do empreendedorismo. Foi aí que eu descobri meu verdadeiro propósito e comecei as imersões de mentoring, master mentoring, master practitioner, inteligência emocional, Millionaire Mind Intensive. E foi aí que eu comecei nessa imersão para essa nova carreira e não parei mais. Aí fundei meus próprios métodos, mudei meu KINAI em 2016. Mudei a razão social da minha empresa, mudei meu KINAI e desde então eu instituí esse meu instituto, que é o IDP, e de lá para cá eu crio os meus próprios métodos, as minhas estratégias, ferramentas, e eu trago parceiros, como Geraldo Rufino, como Janguier Diniz, como Carol Pfeiffer, outros grandes players do mercado que são meus parceiros, não vejo nenhum como concorrente, para poder me ajudar também a entregar. Mas é isso que eu ofereço mentorias, palestras, treinamentos e consultoria. Tem algumas formações também no meu instituto. Olha, fica a dica, @IDP Mentoria 360. Jaqueline, por favor, coloca lá no YouTube da gente, quem tiver aí no carro, depois passa lá no YouTube. Se não deu para anotar, vai ficar lá salvo IDP, @IDP Mentoria 360. Você vai conhecer um pouco mais desse trabalho. Você falava em algoritmo, isso e a Carol Pfeiffer, que já deu entrevista aqui pra gente. Sim. Também, amanhã tem live com ela, né, assim?
Amanhã tem um live com ela e com o Janguier, meio-dia. Olha que honra, gente. Bacana. Aonde vai ser? Vai ser no seu, @Aline_. Não, vai ser no Janguier Diniz. Vai ser no do Janguier, ele tá lançando, acho que o 23º livro dele, que chama As 12 Chaves para o Sucesso, e ele tá fazendo uma maratona de lives. Amanhã as convidadas somos eu e Carol Pfeiffer, ao meio-dia, no canal dele. Bacana. Ó, Janguier Diniz. É como eu tô dizendo, Janguier Diniz. Procura ele lá e passa a seguir. Eu também sigo o Janguier Diniz. Professor. Dupla de peso, viu? Aline Carol Pfeiffer é uma bomba de motivação. O Instagram, só espero que ninguém sabote e derrube. É verdade. Aline, lógico que todos querem sucesso, todos querem se dar bem na vida, até mesmo aquelas pessoas que nem são tão aplicadas. A questão central é o que fazer, né? Independente da profissão, do grau de instrução, do conhecimento, dê pelo menos 3 passos básicos que podem ajudar a trilhar uma jornada de sucesso para os nossos ouvintes. Claro, vamos lá. Primeiro passo, autoconhecimento. Para que você se desenvolva como ser humano ou como profissional ou qualquer coisa, você tem que praticar o autoconhecimento. Abre a caixinha do autoconhecimento. O Viva Sua Melhor Versão é um método que primeiro eu testei em dezenas de mentorados, quiçá centenas, e depois ele se tornou um livro. Primeiro eu tive a metodologia testada e comprovada, coisa de advogada, né, gente? Sou formada em Direito, pós-graduada em Comunicação com o Mercado e meu mestrado é em Marketing. Então, esse método de 5 passos para você viver a sua melhor versão em todos os pilares da sua vida, ele começa com o autoconhecimento. Eu costumo dizer, né, brincar metaforicamente, que é uma caixinha que você tem que abrir e deixar aberta para o resto da sua vida. Porque o autoconhecimento, gente, ele te transforma. A única forma de você evoluir é se conhecer. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que te incomoda, o que provoca o seu pior, o que desperta o seu melhor, se você não sabe quais são os seus verdadeiros talentos, se você não sabe quais são os talentos que você consegue ser útil e trazer resultado para a vida do próximo, se você não sabe quais são os seus sabotadores, aquilo que está te impedindo de chegar mais rápido, você não sabe nada, entende? Então não adianta nada saber o que você quer se você não sabe se você tem o que você precisa ou não. Se você pratica o autoconhecimento e percebe que você não tem as habilidades que você precisa para chegar mais rápido até suas metas, qual que é o próximo passo? É desenvolver essas habilidades. E a boa notícia é, todas as habilidades são treináveis, tá? Então primeiro, pratica o autoconhecimento. Depois, você vai lapidar novos talentos, aqueles que você descobriu que você não tem, mas você precisa ter. Normalmente os talentos são organização, disciplina, persistência, planejamento. Normalmente é isso. Romper a barreira do medo, romper a barreira da procrastinação. Normalmente é tudo emocional. Rompeu isso através da autoanálise, através do mergulho para dentro de si, próximo passo. Você vai lapidar aquilo que você não tem. Tá? Vai trabalhar, são 90 dias ininterruptos trabalhando aquilo ali para transformar, para criar um novo hábito. Depois você vai exterminar os sabotadores. Tira tudo que está sabotando, anota tudo que você faz, da hora que você acorda até a hora que vai dormir, depois extermina tudo que está te sabotando. Aline, como assim? Não basta saber o que você quer. Você tem que também falar não para tudo que não te aproxima da meta, simples assim. Perfeito. Olha, professor Kellerman tem sempre a primazia da última pergunta, professor. Olha, eu nunca vi um tempo passar tão rápido. Quando o papo é bom e gostoso como esse com a Aline. Então, eu falo demais, né, gente? Nem deixa vocês não. falar. Você fala o que tem que ser, o que tem que ser dito, né? Não tenha dúvida de que logo nós vamos ter outras oportunidades de termos a Aline, quem sabe até presencialmente, viu, Sam? Tá aqui na minha lista, viu? Ela está na minha lista. Serem divulgadas. Muito bem. Convidar a qualquer momento que eu tô aí. Isso aí, Aline. A última pergunta é dirigida para um tema que muitos se apoiam para dizerem que não conseguem fazer as coisas, que não conseguem obterem seus objetivos, alcançarem suas metas, que é a falta de tempo. É a famosa muleta paralisante, que vai do pobre ao bilionário e ela é utilizada amplamente, né? Realmente, falta tempo ou falta o que, Aline? Não existe falta de tempo.
O que existe é falta de prioridades. Quando a pessoa não sabe elencar o que é prioritário, ela acaba enchendo a agenda dela de qualquer coisa e ao invés dela ter resultados e alta performance, ela só tem uma agenda ocupada. Ter agenda ocupada não é ter agenda de alta performance, pelo contrário. Muitas pessoas acham que estar ocupado não é procrastinar. Mas tá? Existem 2 tipos de procrastinação, a ativa e a passiva. A passiva você se joga no sofá e fica lá. A ativa é aquela que você se ocupa fazendo coisas que não te aproximam das suas metas. Sabe aquelas pessoas que ficam fugindo o tempo todo, sabe que tem que fazer, mas ficam fugindo do que tem que fazer? É por isso que fala que não tem tempo. Se você tem um sonho, esse sonho tem que ser prioridade. Se ele é prioridade, jamais você vai poder abrir a sua boca para falar que não tem tempo, gente. Você tem tempo o quê? Só para subsistir? É isso? É para comer, beber, pagar boleto, tirar o lixo, cozinhar, é só para isso que você tem tempo? Só para subsistir. Porque se você tiver tempo só para subsistir, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Fechamos com essa, fechamos com chave de ouro, Sênia. O que fazer? Posso dar uma ferramenta? É isso aí. Olha, gente, quer segui-la? Quer beber mais na fonte das dicas da Aline, essa mentora que tem aí motivado diversos empreendedores, diversas pessoas espalhadas pelo Brasil? Segue lá, @Aline_Salve_. Seja como eu, mais um dos seguidores dela. Aline, obrigado pela tua presença hoje com a gente. Obrigado, Aline. Até breve. Muito obrigado. Um abraço. Maravilha. Professor Kellermann, você vai se despedir dos nossos ouvintes agora, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta você não vai estar conosco aqui no estúdio. Então, por favor, mais uma vez, parabéns pela coluna que você nos trouxe hoje. Muito bom. E aguardamos daqui a 15 dias. Não é toda semana porque você não quer. Daqui a 15 dias teremos novidades e gente como a Aline que tem experiência de vida, que passou por uma trajetória comprovada para poder... Não é empreendedor de palco. Não. Comprovada para poder compartilhar de forma carinhosa, dedicada, motivada, para trazer essas boas novas. É isso.